Regra de transição por pontos, né? Ou alguns chamam aí de aposentadoria por pontos, né? O que acontece? A reforma da Previdência trouxe 4 modalidades, né, de regra de transição. Eu já fiz um vídeo aí, né, no vídeo passado eu falei sobre a regra de transição do pedágio de 50% e regra de transição do pedágio 100%, né? O que acontece? Qual que é a diferença? A diferença aqui é que essa regra de transição por pontos, você não vai precisar pagar, né, o pedágio ali que você vai, né, ter que cumprir nas outras regras. Aqui é diferente, porque aqui a gente vai somar, né, a sua idade com o tempo de contribuição. Com o requisito, a gente não consegue fugir, né, do tempo de contribuição exigido, que para a mulher é 30 anos de contribuição e para o homem 35. Só que o que acontece? A cada ano sobe um ponto, né, nessa regra de transição. Começou com 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem, né? Vai chegar no limite cada ano, quer ver? 2028 o homem chega no limite que é de 105 pontos, aí vai parar de subir. Aí fica estagnado ali, vai parar em 2028, não vai subir mais os pontos, vai ficar estabilizado, né? E para a mulher é 2033, que aí ela vai atingir ali 96 pontos, entendeu? Então, tipo assim, a ideia, lógico, é fazer com que a pessoa se aposente mais cedo, porque ela já tinha direito adquirido lá atrás, antes da reforma, né? Antes de 13 do 11 aí de 2019. Então o que acontece? É uma regra, pode-se dizer que boa, se você vai conseguir aposentar mais rápido do que, por exemplo, a nova regra de aposentadoria por idade, né? Aposentadoria programada. Então o que acontece? Se você optar pela a regra de transição por pontos, você evita de pagar o pedágio, só que aí você tem que bater essa pontuação. No ano de 2025, então, a pontuação para o homem, né, que deve ser atingida é de 102 pontos, e para a mulher é de 92, né? Então vamos supor, vamos pegar um exemplo aqui prático, né? Vamos supor que um senhor aí está chegando aí mais ou menos 62 anos e precisa de 40 anos de contribuição. Então a gente pega a idade dele, 62 mais 40, que aí no caso vai dar a pontuação que a gente precisa, né? Vai dar 102 pontos. Só que normalmente o que acontece? Ele precisou contribuir mais, então pode ser que tenha alguma regra que seja mais vantajosa. No caso da mulher, né? Então a mulher precisa nesse ano de 2025 agora bater 92 pontos. Então a gente vai pegar a idade dela novamente e o tempo de contribuição. Só que aqui vocês viram que no exemplo anterior, né, no caso do homem, eu coloquei que ele contribuiu mais para atingir essa pontuação. Mas pode ser que a gente pode usar a idade também. Só que a ideia principal dessa regra é exatamente a pessoa aposentar mais cedo. Então não faz sentido eu colocar, por exemplo, a idade aí, vamos supor, do homem aí, nesse exemplo que eu citei, tivesse colocado ele com a idade de 68 anos. Ué, tem regra de transição melhor, entendeu? Então às vezes não vai ser a específica ali, a mais legal, a mais benéfica. Então o que acontece? Quando acontece esse tipo de impasse, a gente tem que ver todas as outras regras de transição para escolher uma que for melhor, né? Então a gente sempre recomenda, né, para os nossos clientes aí que, pô, vamos fazer o planejamento previdenciário, entendeu? É a única forma da gente ver qual que é a mais benéfica para o cliente, para ver se ele atende o requisito de quais a gente tem a opção e qual vai ter o valor maior, entendeu? Tem que ser tudo analisado, né, criteriosamente. A mulher, a gente sabe que ela precisa ter, né, os 30 anos de contribuição, né, para a gente conseguir encaixar nessa regra por pontos. Mas vamos citar aqui um exemplo aqui, que a senhora alcançou aí, né, 32 anos de contribuição, mais 60 anos ali de idade. Então o que acontece? A gente pega, né, faz a somatória. 60 mais 32 dá os 92 que a gente precisa, né, nesse ano de 2025. Porque 2026 já aumenta um ponto, então ela vai precisar atingir 93. Mas aqui dentro, né, do ano de 2025, então a gente pega, soma, né, o tempo de contribuição com a idade. Então eu coloquei 2 anos a mais de contribuição do que ela precisa, mas para alcançar essa regra por pontos, né? Então o que acontece agora? Sabendo isso, que você tem que atingir um certo tempo de contribuição mais essa pontuação, então quer dizer que é 2 requisitos, né, para encaixar nessa regra de transição. Então, como é que a gente vai tirar a prova real? Fazendo os cálculos, entendeu? A gente vai fazer os cálculos para ver se realmente compensa encaixar o cliente nessa regra de transição. Que às vezes não é o caso. Infelizmente, nem sempre essa regra aqui vai ser a mais benéfica. Ainda mais se ela não tem o intuito ali, né,
de fazer com que o segurado, no caso, busque, né, se aposentar mais cedo. Se a ideia do cliente é essa, então, infelizmente, a gente tem que tentar encaixar ele nessa regra de transição por pontos, ou talvez, né, de pedágio, 50%. Se caso ele ali, né, antes da reforma da Previdência, faltava, por exemplo, 2 anos de contribuição, entendeu? Aí, às vezes, é melhor, né, cumprir com o pedágio de 50%, trabalhar mais 2 anos, encaixar ele na regra de transição de pedágio de 50%, ou aqueles que, sei lá, a pessoa está mais tranquila, sabe que aguenta ali permanecer no mercado de trabalho por mais tempo, então a gente pode encaixar na regra de transição do pedágio 100%. Por quê? Ali ele vai ter que contribuir mais, vai ter que trabalhar mais, mas às vezes é mais compensatório. Então, por isso tem que ser analisado, né? E a forma de analisar é sim fazendo o planejamento previdenciário. Então, pessoal, para finalizar o vídeo aqui, vamos fazer os cálculos, né? Como é que é feito o cálculo dessa regra de transição por pontos, né? Vamos pegar um exemplo aqui com a senhora, tem 59 anos de idade e 33 de tempo de contribuição. Fechou. Vamos conseguir alcançar os 92. Então, a gente soma, né? 33 mais 59, mais 59. A gente chegou nos 92. Beleza, chegou nos 92, ela tem o tempo de contribuição. Beleza, bateu o ponto, né, os pontos necessários e bateu o tempo de contribuição necessário. Então agora a gente vai para os cálculos. A gente vai pegar todo o salário e contribuição dela desde julho de 1994 até agora, né, que eu estou gravando em 2025. Então beleza, a gente aplica, né, a média, pega a média aritmética simples de todo esse salário e contribuição e agora começa os cálculos. A gente joga 60% do coeficiente base e todo ano que exceder a 15 anos, no caso da mulher, aumenta mais 2% nesse coeficiente. No caso do homem, é se ultrapassar 20 anos de tempo de contribuição. Mas vamos continuar no nosso exemplo aqui, que é no caso da mulher, né? Então, beleza, excedeu? Excedeu. Agora vamos fazer os cálculos. Então a gente vai pegar aí, no caso, os 33 anos que ela tem, né, de contribuição, 33 menos 15. Porque lembra que é o que ultrapassar 15. Então 33 menos 15 dá 18. Beleza, deu 18. Agora a gente vai pegar esses 18 e aplicar os 2%, né, do excedente, né, do coeficiente aí que excedeu. Então, beleza, a gente vai multiplicar agora, 18 vezes 2%. Então, a gente vai chegar a 33%. Ah, chegou a 33%? Beleza, vamos prosseguir com o cálculo. 36%, agora a gente vai pegar de novo aquele coeficiente base, né, lá atrás que a gente citou. Então, 33, agora a gente vai somar de novo. 60% mais os 36, a gente vai chegar a 96. Então, beleza, chegou a 96, vamos supor que a média do salário e contribuição dela deu 3 mil. Agora a gente vai aplicar essa somatória que a gente acabou de fazer. Os 60% mais 36, que deu 96, né, do coeficiente. Então a gente aplica nessa média de 3 mil que a gente encontrou, né? Então, beleza, aplicou os 96, vai dar mais ou menos ali 2.800. Não deu 100% da contribuição, mas foi quase lá. Então, por isso que a gente vai só descobrir se essa é a melhor regra de transição para o indivíduo quando a gente faz o planejamento previdenciário. Sem o planejamento previdenciário, a gente não vai saber se é o mais benéfico para o cliente, lógico. Lembrando que não pode ultrapassar, né, o teto da Previdência. O teto eu acho que está 8.100 quebrado. E a gente não pode ter menos que o mínimo, né? O mínimo, salário mínimo aí está de 1.518. Então a gente não pode ultrapassar o teto da Previdência e nem o mínimo. Então a gente tem essa segurança, né, de certa forma, mas essa é a forma de cálculo, né? Então no caso ela sairia recebendo uns 2.800 mais ou menos, né? Que eu estou fazendo de cabeça, sem calculadora. Então vocês entenderam, né, como é que faz esse cálculo e tem que fazer todos os cálculos também das outras regras de transição, tanto a de pedágio 50%, a de pedágio 100%, a regra de transição também da idade mínima. Então a gente tem que ver qual dessas regras de transição, para quem contribuía, né, antes de 2019, qual que é a mais benéfica. Então a gente faz o planejamento justamente para descobrir e ver qual você se encaixa melhor. Mas a gente finaliza o vídeo aqui, né, com os cálculos dessa regra de transição, que é muito tranquilo de fazer, né? Eu podia citar outro exemplo aqui, mas vai demandar mais tempo. Mas eu espero que vocês tenham curtido. O próximo vídeo aí eu vou falar sobre a regra de transição, né, da idade mínima, né, que é a última regra aí, que foram 4, né, regras feitas aí para tentar minimizar os impactos, né, que querendo ou não, antes da reforma era muito mais benéfico para o segurado. Com essas regras de transição aí é difícil, entendeu? Por mais que a gente tente achar a mais apropriada,
mas do jeito que era estabelecido as regras antes era bem melhor. Então, pessoal, é isso. Fui, falou e até a próxima.